a maior batalha do universo, a verdadeira luta entre o bem e o mal. Leia, estude, busque iluminação do Espírito Santo e assuma seu lugar neste confronto. Essa escolha definirá seu futuro eterno. O grande conflito. Capítulo 10 do livro Grande Conflito, Alemanha. O sumiço de Martinho Lutero fez com que muitas pessoas na Alemanha começassem então a levantar uma série de hipóteses acerca de sua vida. A ideia mais comum era que ele havia sido morto, mas logo depois houve um regozijo e uma alegria sabendo que ele estava vivo, porém cativo. Na verdade, a grande preocupação de Martinho Lutero era que as verdades da Reforma fossem espalhadas de maneira correta. Mas o sumiço de Martinho Lutero fez uma obra que a sua presença jamais teria feito. Levantaram-se então vários líderes com a verdade e espalharam então a palavra de Deus de maneira muito audaciosa. Porém, surgiram também algumas advertências e alguns problemas na época da Alemanha. A principal delas foi que a verdade apresentada por ele foi agora apresentada de uma outra forma, com fanatismo e com a falta da palavra de Deus sendo exaltada. Isso fez com que a lei fosse jogada para baixo e começaram a surgir então vários fanáticos da Alemanha. Mas então, Martinho Lutero ele volta e começa a pregar em Wittenberg. E o que é mais interessante é que a igreja fica lotada. As pessoas então vão para poder assisti-lo e ele começa a exaltar a palavra de Deus. Martinho Lutero então coloca a palavra de Deus mais uma vez de maneira forte, incisiva, como a nossa única regra de fé. Martinho Lutero chega a dizer que se a verdade que ele apresentava fosse casar mal para alguém, ele iria se retratar, iria pedir desculpas. Mas ele disse que isso jamais seria possível, pois a verdade que ele apresentava era o próprio Evangelho de Cristo. Martinho Lutero, então, começa a se opor a esses falsos pregadores do Evangelho. Assim como no primeiro século surgiu falsos profetas, no século XVI, então, começam a surgir vários falsos profetas, alegando de que a reforma era agora uma mensagem mais dura, forte, e o Evangelho de Cristo era deixado de lado. Martinho Lutero chega a afirmar que a única verdade é a palavra de Deus. Com isso, então, as praças começam a ficar cheias de pessoas. A verdade de Deus é ensinada nas escolas e, mais uma vez, o amor de Cristo é exaltado. Com isso, nós vemos claramente que a palavra de Deus é a única regra de fé. Por isso, Jesus venceu.